Boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um Sofá Financeiro, um episódio muito especial hoje. Eu sou a Carol Dyer, a host orgulhosa deste podcast, que está entre os top 15% mais compartilhados no mundo. E aqui a gente senta e conversa sobre temas relacionados ao mercado financeiro, empreendedorismo, histórias de vida, lifestyle, mulher na bolsa e muito mais. Vocês sabem disso. E hoje, para bater esse papo comigo, eu convidei uma pessoa que é minha amiga querida do fundo do meu coração, Tairizati. Ela que é especialista em finanças, tem mais de 100 mil visualizações no YouTube, tem o mercado financeiro e o marketing ali na mesma proporção e também produz conteúdo nas redes sociais e compartilha com os seus seguidores. Chega para cá, Thailis. Oi! Minha Seja amiga bem-vinda. querida também do coração. Obrigada pelo convite, Carol. Imagina, é sempre um prazer ter você aqui. Você sabe Prazer é que meu. eu segurei para não falar assim na sua apresentação. Ela é colunista aposentada do blog Mulher Ah, na Bolsa. que vergonha! Isso é para Gente, dizer que a gente verdade. está morrendo de saudade de ler os seus textos lá no blog também. Oh, Natai. tá, então vou fazer algo sobre isso. Tá. Juro, Promessas de prometo. janeiro. Vocês estão ouvindo, Tá né? aí, ó. Prometo que vai ao ar. Pronto, agora tem que cumprir. É oficial. Agora vai. Tá, e hoje você está como analista na Liberta Investimentos, né? Que é do Grupo XP. Isso. E você já teve aí uma passagem também por outras empresas relacionadas ao mercado financeiro. Conta pra gente, Thay, como que foi a sua jornada até você se encontrar no mercado financeiro e também no marketing, porque você consegue levar os dois ali, né, juntos e faz isso com muita maestria. Conta pra gente como é que foi essa jornada. Ah, obrigada, Carol. Bom, comecei fazendo economia, não sabia muito, quando entrei logo no curso, não sabia muito para que área ir. Olha só que engraçado, né? Logo no comecinho do curso de economia, eu pensava que talvez ali eu queria seguir carreira diplomática, algo bem distante aí do mercado financeiro. E logo no primeiro ano de faculdade, eu tive muito contato com a Liga de Mercado Financeiro da URGS, que, se eu não me engano, era o primeiro ano que eles tinham começado com a Liga lá. Primeiro ano de projeto foi super importante, assim, para eu ter esse primeiro contato com pessoas do mercado, entender para que áreas eu poderia atuar dentro do mercado financeiro. E aí foi meio que paixão, assim, à primeira vista. Eu pensei, nossa, mas mercado financeiro é um negócio tão bacana. Não sei exatamente o que eu quero fazer, mas eu quero trabalhar com isso. Tô querendo, tô querendo. Exatamente, estou querendo. E aí, logo, né, quando você começa uma faculdade, assim, no início, você tem muito medo de, será que eu vou conseguir um estágio? Será que eu vou conseguir, de fato, entrar na área, né? O que eu preciso para me dar bem, né, nesse início de carreira? E aí, meu primeiro estágio, na verdade, não foi no mercado, eu estagiei no Badesul, para quem não conhece, é como se fosse o BNDES aqui do Rio Grande do Sul. Uhum. Estagiei na equipe comercial de lá. Foi bacana, porque eu acabei amadurecendo mais na questão profissional mesmo, né? Eu era muito novinha, enfim, acho que eu tinha uns 20 anos na época. Mas foi o meu primeiro trabalho, assim. E junto com isso, naquela época, eu me associei à PMEC Sul, fiz um ano de mentoring, que é um programa de mentorados. Eu tive durante um ano 3 mentores que eram pessoas renomadas do mercado financeiro aqui do Rio Grande do Sul. E aí eu ia na empresa deles, eles me falavam do dia a dia deles, como é que era, me indicavam leituras para entrar no mercado financeiro, enfim. Muito engraçado é que, inclusive, um desses mentores é meu amigo até hoje em dia. Que legal. E aquela. Uhum. E aquela época eu tinha feito uma entrevista de estágio com ele trabalhava numa gestora de recursos aqui do Sul. Só que eu era tão tímida, mas tão tímida, que eu fui muito mal na entrevista.
E aí ele Oh, acabou não me contratando. que dó. Alguns anos depois, ele disse que se arrependeu muito de não ter me contratado. Mas, Ele não é, visualizou todo o seu potencial que você tinha naquela época, né? exatamente. Mas aí, Ai, enfim, eu tava ali no Badesul, não estava exatamente no mercado, mas eu já estava correndo atrás de formas para me inserir nesse meio, né? Acho que é muito importante, assim, também as pessoas verem que você está correndo atrás, sabe? Você tem vontade. Porque, por total. incrível que pareça, hoje em dia, eu vejo que no mercado de trabalho é uma das coisas mais difíceis, assim, achar pessoas, ter pessoas perto de você, trabalhando com você, que tenham vontade de pegar junto, sabe? Comprem mesmo a ideia, enfim. E eu sempre tive isso na minha personalidade, assim, ok, é isso que eu quero, então o que eu preciso para chegar lá, né? E aí, depois de quase um ano estagiando no Badesul, a Nelógica me procurou, a Nelógica que não era a Nelógica de hoje, era a Nelógica lá de 2018, era um pouquinho diferente. Tinham apenas 100 pessoas na empresa. Era uma empresa bem menor do que hoje é a Nelo, né? Enfim, ainda não tinha Vector, por exemplo, o Profit tinha menos aí modelos disponíveis. Mas aí a Nelogica entrou em contato comigo e disse que eles tinham uma vaga para assistente de conteúdo. Era uma vaga dentro do marketing. Eu não sabia absolutamente nada de marketing. Não, eu fiquei pensando, gente, como assim? Eu vou atuar numa vaga de marketing, mas eu faço economia, o que isso tem a ver, né? E aí, entendendo um pouco da vaga, assim, era a princípio para escrever para o blog da Nelógica, que até então era todo terceirizado, era uma empresa de fora que escrevia. Eles queriam alguém de dentro da casa mesmo para começar essa produção de conteúdo. Então também a Nelógica era outra em relação à produção de conteúdo. E aí topei o desafio. Na verdade, quando você Foi. chegou lá, era tudo mato, né, Thay? Literalmente. Exato. O pessoal do mercado sabe, né, principalmente os traders, né, Carol, que a Nelo existe desde 2001, 2002, eu acho, né, alguma coisa assim. Bem antiga, né? Mas a Nelo demorou muito para ser a empresa que é hoje, né? Então, até ali em 2018, ainda não era a estrutura, né, que a empresa é atualmente. E topei o desafio, vamos lá, né? Pensei assim, mas foi bem difícil, foi muito difícil esse começo. Porque, enfim, o pessoal falava nas reuniões, assim, meio marketing, funil de vendas, eu não entendia bolhufas que eles estavam falando, assim, meu mundo era outro, completamente Ó, outro. E um detalhe, meu mundo era outro, mas era economia, macroeconomia, sei lá, saber sobre o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável. O mundo trader também não era comigo, eu não sabia direito o que fazer um trade. foi um baita Então, desafio para você, né? foi. Eu brinco que fui meio que jogada aos lobos, assim, tipo, vai, te vira, vê o que tu é capaz aí de fazer. Mas foi um aprendizado, assim, um amadurecimento nesses 2 anos, que foram 2 anos que eu olho para trás e para mim parece que foram 6, 8, assim, é bizarro, sabe? E uma coisa engraçada é que eu entrei para escrever, mas eu fiquei só uns 2 meses apenas escrevendo, e logo depois a direção ali do marketing, né, eles decidiram que eles iam acabar investindo bastante em produção audiovisual ali da empresa, então conteúdos, né, vídeos ali para o YouTube e tal, fazer crescer o YouTube. Uma curiosidade também, quando eu entrei lá, o nosso YouTube tinha 20 mil seguidores, hoje já tem mais de 200 mil, né, o crescimento foi bem grande, assim. E aí comecei a gravar vídeo. No começo eu odiava, eu ficava. Eu lembro que eu me trancava no banheiro, por exemplo, tem que gravar agora 5 horas. Eu me trancava no banheiro ali 4h30, ficava mal. E aí assim que eu saía, assim, mas era um terror para mim, era, era um terror. E Eu hoje odiava, você mas eu não fala queria. com essa naturalidade todinha, né?
Mas olha, foi bem difícil esse começo. Eu Foi bem difícil, imagino. mas eu não queria falar não consigo. Para mim, nunca foi uma opção falar não consigo. Nem passou pela minha cabeça isso. E aí foi tentando, né? Foi dando a cara, foi. Aprendi a escrever muito melhor, né? Depois fui estudar mais cópia, assim mesmo, para conseguir fazer textos melhores. Em frente à câmera, assim, demorou bastante, mas eu vejo que depois de um ano eu comecei a ter um pouco mais de naturalidade em frente à câmera. Fazer live também era um super desafio quando eu entrava ao vivo. Hoje, por exemplo, aqui na Liberta, eu faço morning call todos os dias, né? Ao vivo ali no YouTube da Liberta, então para mim já é algo completamente Tranquilo. natural, assim, mas foi um desafio grande, grande demais. Nossa, que demais, tá? Eu fico feliz, assim, porque eu acompanhei a sua evolução também, né? Eu acho que nós duas fomos, no mesmo ritmo. A gente se conheceu, acho que foi no finalzinho de 2018, se não me engano, por Acho que ali. foi. Finalzinho de 2018. Eu tinha recém criado o blog na época, não tinha ainda conteúdo de muita coisa, assim, não tinha conteúdo de YouTube, podcast, nem imaginava que um dia ia ter um podcast, nem imaginava que esse podcast um dia ia estar entre os 15% mais compartilhados no mundo. Enfim, são coisas assim que você vai começando devagar para ver o que que Uhum. dá, né? A verdade é essa. E eu me lembro que na primeira conversa que a gente teve foi por telefone, e você falou assim: "Poxa, Carol, eu gostei tanto do seu blog, né, você podia, a gente podia fazer alguma coisa juntas aqui, vamos fazer uma live, vamos fazer alguma coisa". E eu falei: "Cara, eu nunca tinha te visto, mas, assim, a sua voz me tocou, sabe, de alguma forma". Eu falei: "Cara, eu achei essa menina muito massa, vamos, então vamos". Aí a gente fez, e de lá para cá a gente amadureceu essa amizade, assim, que começou pelo telefone, e apesar da gente nunca ter se visto pessoalmente, né, nem Uhum. parece, porque a gente conversa, assim, com profundidade de alguns assuntos, a gente troca aí desabafos, figurinhas e etc. E eu pude acompanhar essa sua evolução nesse período de 2018 para cá. E como você evoluiu, mana, pelo amor de Deus. Ai, Carol. Fala com tanta tranquilidade, com tanta naturalidade. Os temas já estão, assim, na ponta da língua, e eu fico muito feliz de ver, porque, assim, você realmente, tomou para você esse desafio e você fez com que isso fosse a sua vida. Então, assim, Sim. eu sou fã de carteirinha. Leva mercado Ai, financeiro, leva eu que tenho que marketing, dizer que eu sou tua fã. imagina. E isso, tá, e assim, eu fico feliz de trazer você aqui todas as vezes que você vem aqui no canal, e é uma forma de inspirar também outras mulheres, né? Porque vendo a sua história, meio que você estava um pouco perdidinha ali no começo do seu estágio, não sabia para onde ir, não sabia o que, que ia Sim. fazer, não sei o quê. De repente você se encontra. Você toma uma força muito grande, né, com isso. Hoje eu vejo, por exemplo, assim, os principais nomes hoje que a gente tem de mercado financeiro, todo mundo é seu amigo, todo mundo te conhece, todo mundo fala bem de você. Então, se isso não é sucesso, o que mais é, né? Então, eu vejo isso como um um modelo também a ser seguido por pessoas que podem estar nos ouvindo, nos assistindo e que querem, né, ter um norte, assim, às vezes na carreira, principalmente quando a gente está em início de faculdade. Cara, bate aquela depressão. Você olha para o lado É, e você fala assim: "Nossa, tantas possibilidades", mas ao mesmo tempo, isso confunde a cabeça da gente, né? Confunde muito. demais. E aí, assim, isso demora um tempinho para amadurecer. E hoje eu vejo, você é uma pessoa muito madura, muito consciente do que faz. E eu queria saber, Thay, qual seria, assim, o conselho, né, se é que você pode nos dar aí um conselho para que a gente pudesse levar, assim, também com leveza. Com essa leveza que você faz,
para a nossa vida, né? Para quem estiver nos assistindo, eu não sei de qual área você é, mas se você puder falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque eu acho que essa leveza que você transmite, né? Seja na sua voz, seja no vídeo, seja no texto, eu acho que isso é Ah. realmente o seu maior combustível. Ai, Carol, primeiro, obrigada de novo pelas palavras, sério, te adoro, assim, desde aquela primeira ligação, assim, eu senti também uma conexão muito bacana contigo. Senti muito tua energia, tua leveza, então eu acho que por isso a gente conseguiu se conectar também. Sim. Mas sabe que leveza é uma palavra que eu penso muito sobre, assim, eu gosto de me sentir leve, eu gosto de me sentir bem. E eu acho que não existe fórmula secreta, assim, para ninguém, mas eu acho que tem uma coisa principal, que é você fazer o que você gosta. Eu sei que pode parecer muito clichê, eu sei disso. Mas, assim, quando eu saí da Anelo, eu me vi, assim, um dilema, por exemplo, ok, passei 2 anos numa equipe de marketing, mas fiz economia. E agora? Para onde eu vou? Tipo, agora eu já não tenho mais obrigação nenhuma, sair da empresa, ok? E que tipo de vaga eu procuro? Quem eu quero ser, né? Uau. E eu fui muito... E, por incrível que pareça, assim, eu tentei sair do marketing, tentei procurar outras coisas, pensei em ser, inclusive, assessora de investimentos. E até hoje aqui, a Liberta é um escritório credenciado a XP, né? Então a gente tem toda a parte de assessores aqui, a gente tem mais de 100 assessores na casa e tal. E mesmo assim, a gente, poxa, eles têm uma remuneração bacana, eles têm, tipo, um estilo de vida bacana, tudo. E volta e meia, assim, as pessoas em volta de mim falam, às vezes até, eu tenho uma colega aqui no marketing, que ela tá pensando em fazer essa migração de carreira, ela é jornalista, que ela é copy com a gente, e tá pensando em migrar e coisa, e esses dias mesmo eu falei para ela, não importa, assim, a oportunidade, a remuneração, enfim, mas eu não conseguiria, eu acho, sabe? Porque eu Porque acho que eu assim, não conseguiria me eu acho sentir, é, me você já sentir se eu. encontrou no marketing, né? Inacreditável. Inacreditável. Ah, isso é muito bom. Foi a vida, né, que foi levando. Óbvio que tem coisas assim que acontecem que a gente não consegue controlar. Muita coisa a gente não consegue controlar. E a gente precisa aceitar isso também. Mas acho que também a gente não pode fugir de quem a gente é, sabe? Do que faz a gente se sentir leve. Então, acho que respondendo é um pouco isso. É isso. E complementando isso que você está falando, eu estou lendo um livro que ele fala exatamente isso, tá? E o nome dele é Sendo Você Mudando o Mundo. Sendo Você Mudando o Mundo, do Dan. Dan Heer, o nome dele. Cara, é impressionante, assim, como é realmente isso. Você primeiro vai... E parece clichê, né? É como você falou. Tem que fazer o que gosta. E aí as coisas É. vão fluindo, né? Vão fluindo. Eu vou, inclusive, compartilhar aqui, Thay, com a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, o seu Instagram, Tá bem. @linzati, Zati com 2 T's. Então, para a galera que está nos acompanhando, comecem a seguir a Thay, porque ela coloca muita coisa boa, tem dicas, tem leituras que ela faz. Poderia colocar mais. Eu juro que, olha, eu queria muito produzir mais conteúdo É a para mim. história do Casa de Ferreira, Espeto de Pau, né. Mas é porque ela Nossa, produz Carol. muito Inclusive, também deixa eu falar aqui conteúdo. para o pessoal que está assistindo a gente. Eu aqui na Liberta, eu entrei como analista de social media. Mas na verdade, hoje o que eu menos faço é lidar com a social media. Social Então, media. hoje, principalmente, assim, eu produzo conteúdo tanto para a própria Liberta, né, para PJ, como para o Fernando Urrich, né, que é o segundo maior influenciador de finanças, conforme a Ambima aí do Brasil. Então, Aham. todo o conteúdo, quase todo aí de Instagram dele, enfim, tem meu dedinho ali. E do Stormer também. Então, tô com 2 influenciadores aqui. Mas, assim, daí quando chega...
de a peso. minha parte, aí eu já não tenho mais fôlego. Gente, agora eu vou compartilhar com vocês, agora que vocês já conhecem o caminho para seguir a Thay, quiserem mandar também mensagem para ela, parabenizando, pedindo opinião, pedindo dica, ela também dá. Buscando aqui no blog, tem um texto, o último que ela nos enviou, que ela fala sobre autoestima, tem tudo a ver com a sua vida financeira. Thay, você lembra desse texto? Foi um Lembro. sucesso na época, foi um grande sucesso na época. Sério? E foi logo assim que você tinha finalizado seu contrato com a Neológica, e aí você resolveu escrever também isso aqui, falando que você tinha deixado. Foi um Nesse tempo, desabafo. foi um desabafo, exatamente. Então, assim, teve muita coisa junto ao mesmo tempo, né? Você ficou ali achando que estava estagnada, depois veio pandemia, aí a academia foi deixada de lado, aí depois superou o ex, enfim, foram várias coisas. E o quanto isso é importante, porque assim, isso aproxima, né, a gente. Sim. Quem nunca passou por essas situações na vida que atire a primeira pedra. Só que mesmo assim, você ainda encontrou forças para escrever. Então, assim, eu percebo que é muito você ali, né? É muito você mesmo. E autoestima tem tudo a ver com a vida financeira. Conta um pouquinho pra gente disso, Thay. Ai, meu Deus, Carol. Então, como a Carol estava falando aqui, né? Escrever esse texto ali logo que eu tinha encerrado o contrato. Foi um período assim difícil, eu me senti mesmo muito estagnada, não sabia, né, como eu tinha comentado agora há pouco, para onde ir, assim, o que fazer, quem eu era, e acabou sendo um período aí de muito aprendizado, e foi um texto, na verdade, muito estilo texto desabafo, assim, de que como essas coisas da vida, assim, de para onde eu vou, o que eu faço agora, como isso acaba influenciando em todos os aspectos da nossa vida, né? É um pouco do que eu quis passar, assim, nesse texto, inclusive a vida financeira, obviamente, né? Muitas vezes, e eu falo isso, eu trabalho com investimentos, sei, né, muito, eu trabalho com isso, eu respiro o mercado financeiro, mas assim, quem nunca, às vezes, está muito estressada e não vai para o shopping. No caso, eu tô no shopping, né? Liberta fica no shopping, fica aqui no Guatemi de Porto Alegre. E aí, quantas vezes eu não desço ali e acabo fazendo um estrago no cartão de crédito? Uma comprinha por impulso, né? Quem nunca? Quem nunca, exato. Na verdade, é esse o nosso dia a dia, né? São essas as coisas que a gente precisa lidar no nosso dia a dia, de fato. São essas as dificuldades, às vezes, que a gente passa. É um pouco isso, assim, trazer essas dificuldades dia a dia, essa coisa mais humana, assim, para, enfim, para esse mundo de investimentos mesmo. Nossa, muito legal. Eu tô com saudade, como você já fez o compromisso público aqui, né? Que vai, vai fazer uma desaposentação e vai voltar para o Bom, blog. prometo. Tá, tá, adorei o nosso papo, como sempre, né? Muito legal ter você aqui. Mas você Ai, não vai embora sem antes responder a pergunta de milhões aqui do programa. meu Deus. Sabe qual é a Medo. pergunta? Tá, pergunta de milhões. O sofá financeiro é confortável? Ai! Demais, muito, meu Deus, é um prazer sempre estar aqui com você, Carol, Que de verdade. delícia. Você mora Que no meu delícia. coração. E uma coisa que Carol ainda não disse aqui é que a gente não se conhece pessoalmente. Isso é um absurdo, um É muito absurdo. absurdo. Mas a gente não se É conhece muito pessoalmente. absurdo. Eles nunca vêm para Brasília, eu nunca vou para Porto Alegre. Quando uma vai para São Paulo, a outra não está em São Paulo. A outra não vai. Como assim? Nós temos várias pessoas do mercado financeiro que a gente fala em comum, o próprio, e daí vou falar aqui, o próprio Rafi, assim, que, meu Deus, é a pessoa também que eu super admiro há anos, assim, do mercado financeiro e coisas, já fiz lá morning call com ele na Eleven, é uma pessoa que eu super, e, sério, a Carol tava lá com ele na última Expert,
E você Eu não não foi. acredito que vocês dois estão juntos e eu não tô indo. Exatamente, Mas olha só. uma hora vai acontecer nosso encontro. Vai dar certo. O que eu fico feliz é que tem a tecnologia, né, para nos aproximar Verdade. e, e a gente não perde esse contato. E apesar de não ter esse calor humano do abraço, É, etc., mas tem a energia que a gente consegue sentir mesmo de longe, né, Thay? verdade, Carol. Obrigadão pelo Muito convite, de obrigada, verdade. Thay. Bom trabalho para você. Volte sempre, É. a casa é sua, nem preciso falar, né? Não, não, pode deixar. Tchauzinho. Beijos. Beijo.